1 aos Coríntios capítulo 11, versículos 20 ao 26. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos irmãos, graças a Deus pela palavra do Senhor que chegou até nós nessa noite, através de uma pequena porção do que o apóstolo Paulo escreveu pela primeira vez aos cristãos em Corinto. O texto que nós lemos vai falar justamente daquilo que nós participaremos daqui a pouco, do pão e do vinho. O texto vai falar especificamente da ceia do Senhor. Então nós vamos aproveitar a oportunidade para falarmos de uma igreja bíblica ao redor da mesa de Cristo e entendermos o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa ideia de uma igreja bíblica que se coloca ao redor da mesa de Cristo, ok? Quando nós abrimos a primeira carta aos Coríntios, nós estamos diante de um texto que foi escrito para uma igreja cheia de problemas. A igreja ali em Corinto. Naquela igreja, se você começar a ler do início da carta, você vai ver que aquela igreja tinha divisões, tinha partidos dentro da igreja. Havia na igreja em Corinto o abuso de dons. Todo mundo queria falar em línguas, não sei porquê. Todo mundo queria profetizar, todo mundo queria fazer alguma coisa para uma questão de egoísmo, para dizer que era mais crente, mais santo do que outros. Nós estamos diante de uma igreja que, ao ler o início da carta, antes do capítulo 11, a gente vai perceber que a igreja em Corinto também tinha gravíssimos problemas sexuais, imoralidade, prostituição. Não é fácil o que nós encontramos de reprovação à igreja de Corinto. Nós vamos encontrar também que a igreja de Corinto, ela tinha um grave pecado também que tem a ver com a idolatria. Ou seja, nós estamos diante de um texto que fala de uma igreja que está cheia de gente, que tem todos os dons, mas que trata-se de uma igreja doente, enferma, problemática. Ou seja, nós aprendemos nessa breve introdução que se você chega numa igreja e essa igreja ela está lotada de pessoas, esse não pode ser nem de longe o primeiro requisito para uma igreja bíblica. Não, uma igreja bíblica não é uma igreja lotada de pessoas. Uma igreja bíblica é uma igreja que dá fruto, cujos membros fazem a diferença na sociedade. É uma igreja cujo pastor prega nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. É uma igreja onde o corpo diaconal, os presbíteros, dependendo da denominação, os obreiros, a liderança, eles servem a Deus com amor e dedicação à palavra do Senhor e à igreja a qual fazem parte. É isso que diz ser uma igreja bíblica, e não o fato de ela ser uma igreja lotada de pessoas. Diante disso, queridos, quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos vários problemas. Quando chegamos no capítulo 11, problema da ceia do Senhor. O que é a ceia?
A ceia é uma ordenança, é um elemento de culto, ou seja, se a igreja de Corinto também tinha problemas com a ceia, é porque o culto da igreja de Corinto estava errado, e Paulo está justamente corrigindo esses problemas. A igreja de Corinto, queridos irmãos, ficava numa cidade que nós chamamos de cosmopolita. O que quer dizer essa palavra? Trata-se de uma cidade onde o mundo passa por ela. Então todos os navios que navegavam pelo mundo aportavam em Corinto. Então Corinto era uma cidade turística, era uma cidade como hoje nós poderíamos falar de São Paulo, Nova York, Los Angeles, Tóquio, etc. Tá certo? Então era uma cidade onde todas as pessoas de todas as nações ali estavam na cidade de Corinto. Essa palavra cosmopolita significa o seguinte, que se adapta facilmente a várias culturas. E esse era o problema da igreja em Corinto, ela começou a se adaptar a várias culturas. E é interessante que nós falamos um pouco sobre cultura ontem, na classe da juventude. Nós falamos que a cultura, muitas vezes, ela não é necessariamente pecado, mas uma coisa é certa, a cultura não dita a regra bíblica, é o contrário, a Bíblia é quem dita a regra do povo de Deus e não a cultura. E nós encontramos uma igreja, a igreja de Corinto, que está sendo levada por culturas que vêm e vão, e por isso esqueceram-se de cultuar a Deus como ordena a sua palavra. Este é o cenário que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? Mas antes que a gente possa enumerar os pontos que nós vamos falar nessa noite, eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orarmos a Deus, pedindo que Ele continue falando conosco através da exposição da sua palavra. Deus querido, Deus amado, grandioso és Tu, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te pedir neste momento que o Senhor nos faça felizes ao compreendermos perfeitamente, simplesmente, objetivamente a Tua palavra. Nós lemos o texto, estaremos explicando o texto e aplicando às nossas vidas, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite quente, que muito nos incomoda, mas nós queremos que o Senhor nos abrace com a Tua presença, com a Tua palavra, nos fazendo compreender e sermos confrontados, incomodados, moldados, edificados pela Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a compreender a Tua lei nessa noite. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos diante de uma igreja bíblica ao redor da mesa de Cristo. Primeiro ponto do texto que lemos: ceando em comunhão com Deus e com todos. Primeiro ponto do texto que lemos. Olhe para os versículos 20 ao 22. Fique esperto desses versículos, porque nós vamos falar sobre eles. Primeiro ponto: ceando em comunhão com Deus e com todos. Queridos, o versículo 20, 21 e 22 nos trará a ideia de cear na mesa de Cristo, em comunhão com Deus e com todos os presentes. Por exemplo, você está olhando para os versículos 20 a 22, mas se você reparar também nos versículos anteriores, o 17, o 18, o 19, você vai entender um pouco melhor o contexto do texto que lemos e você vai perceber algumas coisas. Por exemplo, as divisões em Corinto impedem que a ceia continue. O que Paulo está tratando aqui é o seguinte: Paulo está dizendo para a igreja em Corinto o seguinte: desse jeito vocês não podem continuar ao redor da mesa de Cristo. É necessário nós consertarmos algumas coisas. Você vai perceber
ler no 17 e no 18, por exemplo. Porque uma igreja bíblica, ela não vive dividida. Ela passa por dificuldades, situações adversas, problemas. Mas viver dividida não é uma característica de uma igreja bíblica. Não é mais apropriado que aqueles cristãos participem da ceia, porque a comunhão com Deus e com os demais irmãos já não existe. E é isso que Paulo está trazendo aqui para eles. Então, com isso, nós aprendemos o seguinte: os nossos atos dizem se podemos adentrar ou não nos átrios do Senhor. Então, aquilo que nós fazemos na igreja e principalmente fora dela, vai dizer para nós mesmos se nós estamos autorizados biblicamente a participar da ceia do Senhor. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, se você der uma checada rapidamente no versículo 12 do livro de Judas, Judas só tem um capítulo, certo? Você pode falar Judas 1:12 ou simplesmente Judas 12. É o penúltimo livro da Bíblia escrito pelo irmão de Jesus, não é Judas Iscariotes, tá? Quando você vai para Judas, versículo 12, Judas ele vai falar o seguinte, no versículo 12 do seu livro. Ele diz assim, ele fala que aqueles que não têm comunhão com o Senhor são como rochas submersas nas festas de fraternidades. O que é uma festa de fraternidade? É quando todo mundo se reúne para comemorar alguma coisa. Todos os irmãos, os amigos mais chegados. E isso é muito bom. Só que Judas vai dizer que muitos se reúnem como rochas submersas. Qual é o proveito de uma pedra que está debaixo d'água? Nenhuma. Ele vai dizer também que estes comem e bebem sem qualquer respeito. É o que está acontecendo em Corinto. Judas vai dizer também que os pastores apacentam a si mesmos. Ora, quando Deus chama homens e não mulheres para o ministério pastoral, Ele chama estes homens para apacentarem quem? A igreja do Senhor, e não a si mesmos. E Judas vai dizer que esses pastores que já não estão em comunhão com Deus, eles estão apacentando a si mesmos. Ele vai dizer, Judas, que estes são como nuvens sem água. Existe isso? A você que já passou pela escola, pela terceira série, na aula de ciências, existe nuvem sem água? O que forma uma nuvem? A água. Judas está dizendo que esses pastores, que esses cristãos que não têm comunhão com Deus e que automaticamente não podem ser chamados de cristãos, são como nuvens sem água levados pelo vento para qualquer lugar. E por fim, ainda em Judas capítulo 12, ele vai dizer que estes que não têm mais comunhão com Deus são como árvores que nunca dão frutos. E aí você chega em uma chácara, é a época da manga, e você vê lá uma mangueira sem manga. Qual é o problema? Tem alguma coisa errada, não tem? Tem. Então Judas está falando a mesma coisa que Paulo com relação aos cristãos que perderam a comunhão ou que estão vivendo sem comunhão com Deus. Diante disso, é necessário que nós pensemos algumas coisas. Eu quero lembrá-los que nós estamos falando do primeiro ponto, ceando em comunhão com Deus e com todos. É necessário que nós estejamos em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. É necessário que os extremos sejam retirados do meio da igreja. Leia comigo, por favor, o versículo 21 de 1 Coríntios 11. Acompanhe comigo, 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica bêbado, embriagado. Ou seja, extremos. Uns estão abusando, tanto que não sobra para os outros. Então, a igreja de Corinto estava uma bagunça.
E Paulo está corrigindo isso, escrevendo a sua carta. É necessário que o mais necessitado seja abençoado, e não que ele passe fome, necessidade. Porque quando nós estamos reunidos, congregados na casa do Senhor, e quando nós estamos ao redor da mesa de Cristo, esse momento é um momento abençoador. E todos que fazem parte do corpo de Cristo precisam estar na mesma bênção, o que não estava acontecendo na igreja em Corinto. É necessário também, queridos, ainda no versículo 21, que a ceia seja bênção e não maldição. No versículo 22, a gente percebe que é necessário também que saibamos a diferença entre a casa de Deus e a nossa casa. Leia comigo o versículo 22, quando ele diz assim, pergunta retórica: será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Neste momento, Paulo está falando com os membros da igreja em Corinto que são ricos, porque conta a história que vai nos ajudar a entender melhor, 1 aos Coríntios capítulo 11, que alguns membros da igreja que eram mais ricos, eles traziam as melhores comidas para a igreja no lugar da ceia, e ali eles comiam demais, bebiam demais, e aqueles mais pobres, mais necessitados, que também faziam parte do corpo de Cristo, não podiam participar, porque tudo já havia sido consumido. Aí Paulo pergunta: vocês não têm casa não para fazer essa palhaçada ao invés de ir na casa do Senhor? O que Paulo está querendo dizer com essa pergunta? Ele está dizendo o seguinte: você está na casa de Deus, você não está em casa. Este lugar aqui é a casa de Deus. Eu sempre gosto de dizer, quando você chegar nesse lugar, nunca diga e nunca cante: Senhor, seja bem-vindo entre nós. Não. Como é que você vai receber alguém que este é o dono da casa? É o Senhor quem nos recebe em sua casa. Nós é que somos bem-vindos na casa do Senhor. É por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 5: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você não está entrando na sua casa, você está entrando na casa do Senhor. Este lugar aqui, ele não é mágico. Este lugar aqui, ele não tem poder. Mas este lugar aqui foi consagrado para ser a casa de Deus, onde o povo de Deus se encontra regularmente para adorar o Senhor. E a adoração a Deus só é bíblica se for feita com reverência e não com bebedice, que era o que estava acontecendo em 1 aos Coríntios, porque o descontrole daquela igreja estava levando a inúmeros problemas. As pessoas estavam perdendo a noção dos dons espirituais. Você continua a ler capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, e você começa a perceber a bagunça que se tornou aquela igreja. E Paulo está todo o tempo lembrando: vocês estão na casa do Senhor, e o Senhor não é de confusão. O Senhor ordena que tudo seja feito com ordem e decência. É o contexto da primeira carta aos Coríntios, tá certo? E isso serve muito para nós nos dias de hoje, porque quando uma igreja chega ao ponto de embebedarem-se no culto a Deus, é porque o problema já está acontecendo há muito tempo. Vamos fazer diferente. Vamos fazer isso, é só uma besteirinha. Ninguém vai notar. Mexe-se um pouco aqui, um pouco ali, mais um pouco acolá. Daqui uns dias já mudou mais ou menos. Como vai estar a igreja nesse passo daqui a semanas, meses, anos? Estará uma bagunça. É por isso que a função da igreja do Senhor em pleno século 21 é manter-se como a palavra de Deus é, e não como a cultura dita as suas regras. Amém? O primeiro ponto que nós falamos do texto que lemos, queridos irmãos: ceando em comunhão com Deus e com todos. Se não estivermos pensando a mesma coisa,
desejando a mesma coisa, no mesmo lugar, como um só povo, não estaremos fazendo nada, apenas enchendo a cara. Esse foi o primeiro ponto que nós falamos. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto do texto que lemos, eu falo, os irmãos repetem, tá certo? Segundo ponto, celebrando a ceia com reverência. Amém? Segundo ponto, celebrando a ceia com reverência, versículos 23 ao 26. Queridos irmãos, a ceia é uma ordenança, não uma noite numa pizzaria. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a ceia tem a ver com comer e beber, comer o pão e beber o vinho, participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, obviamente em questões simbólicas, tá certo? Isso não tem nada a ver com estarmos na nossa mesa, e sim na mesa de Cristo. Quando nós bebemos do vinho e comemos do pão do Senhor, nós somos os hóspedes de Deus. Isso é muito importante. Ao participarmos do pão e do vinho, nós somos os hóspedes na mesa de Cristo. Na mesa de Cristo, queridos, nós somos os convidados. O alimento que está na mesa de Cristo é dele. A mesa é dele. A casa é dele. A comunhão que é oferecida vem dele. Por isso que todo o cuidado é pouco para estarmos na presença de Deus. Haja vista que nós, periodicamente, nos reunimos no primeiro dia da semana, o domingo, que é o dia do Senhor, e às 7 horas da noite, na primeira igreja batista de Viçosa, nós temos o culto solene ao nome do Senhor. E nós precisamos nos preparar para este culto desde a segunda-feira passada. Isso é muito sério. Por isso, queridos, tudo é dele. Eu sou dele, você é dele. Ele é o dono. Por isso que nós precisamos celebrar a ceia do Senhor com reverência. Se não amarmos uns aos outros, nós estamos desonrando o dono da casa. Se houver algum problema com alguns de vocês aqui nessa noite, comigo ou com qualquer alguns dos irmãos, nós precisamos resolver. Nós precisamos procurar o nosso irmão que nos machucou ou que nós machucamos, pedir ou liberar perdão, consertar as coisas, suportar um ao outro, resolver as nossas pendências para então sermos aceitos na mesa de Cristo. Por isso que o texto nos ensina isso. Não existe comunhão com Deus se não houver comunhão com o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, nós. Se não houver comunhão com o corpo de Cristo, qual é a comunhão que vai existir com Deus? Nenhuma. Por isso, queridos irmãos, se não amarmos o corpo de Cristo, agimos como se não fizéssemos parte dele. Se você tem certeza da sua salvação, se não há uma dúvida de que você é um eleito de Deus, então você precisa agir como um eleito de Deus, porque problemas acontecerão, diferenças existirão, mas nós precisamos aprender a amar e suportar um ao outro, para que a comunhão com Deus permaneça. Isso é a ceia do Senhor. Versículo de número 23, leia comigo, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Queridos, a ceia do Senhor não é um momento oculto, não é um mistério, ele já foi revelado. Paulo está dizendo o seguinte: eu recebi isso e agora estou passando para vocês. Então, a ceia do Senhor não é um momento oculto. Nós não estamos falando aqui de ocultismo, nós estamos falando de acesso livre à presença de Deus, sendo que acesso livre não significa vir de qualquer jeito e permanecer assim, significa vir como você está, para ser transformado e aí sim participar da mesa de Cristo.
certo? Ainda no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, o que ele fez? O texto continua, ele pegou o pão, ele pegou o cálice, não é assim? Preste atenção nessa frase, na noite em que Jesus foi traído, significa que a luz brilha quando está escuro, a luz brilha na escuridão, nas trevas. Então, na noite em que as trevas foi até Cristo, ele estava dando continuidade à sua missão de trazer luz para o seu povo através da sua morte. Versículo de número 23. A ceia, versículos 24 e 25. A ceia é feita, ela é realizada em gratidão a Deus, porque o texto continua. Leia novamente, versículo 24 e 25. E tendo dado graças, está vendo? O partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, ou seja, e tendo dado graças, depois da ceia pegou também o cálice e agradeceu a Deus, explicando o significado. Então, a partir do momento que nós nessa noite participamos do pão e do vinho, nós precisamos estar gratos a Deus pela salvação que nos foi dada de graça. O que você fez para ser salvo? Você não fez nada. Você pode achar que fez, mas a Bíblia diz que você não fez nada. Cristo operou tudo para que nós fôssemos salvos pelo seu sangue. Amém? A ceia ocorre no culto solene. A ceia do Senhor não é um momento aleatório. A ceia do Senhor não é simplesmente fulano não veio para a igreja porque está doente, então amanhã nós vamos levar a ceia para ele. Isso não existe. Não, você não pode vir para a ceia hoje, dia 31 tem de novo. Não veio dia 31, em fevereiro tem novamente. Mas eu vou esperar demais, pastor. O que a gente pode fazer? A ceia não é um momento aleatório que você faz de qualquer maneira, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela precisa acontecer no culto solene, onde nós oramos, louvamos, adoramos, ofertamos, dizimamos, estamos em comunhão com todos e com Deus, e em um dado momento deste culto solene, nós participamos do pão e do vinho, agradecendo a Deus pela sua morte e ressurreição em nosso lugar. A palavra solene significa uma festa majestosa, protocolar. O que significa isso, pastor? É uma festa que é feita com regras restritas. Pastor, eu não gosto de regras. Então você está no lugar errado, porque nós somos regidos por regras, e essas regras estão nas Sagradas Escrituras. Então este culto solene é de acordo com os elementos que a Bíblia nos apresenta, e um deles é a ceia do Senhor.